Agora nós vamos continuar com a seleção do aerofólio. Nós paramos bem aqui na explicação da curva CL por alfa. E agora vamos partir para a seleção prática. Para fazer essa seleção, a gente precisa analisar o aerofólio e para analisarmos o aerofólio precisamos utilizar um software. Porque ele, obviamente, como a gente está vendo aqui, um aerofólio pode ter um comportamento não linear e a gente não vai conseguir prever isso por ferramentas analíticas. Então, nós utilizamos o software XFLR5. Vou abrir ele aqui. E se você precisar fazer o download dele, então você só precisa colocar aqui download XFLR5. Já vai encontrar aqui, você vai para sourceforge.net. Você vem aqui e aperta downloads. E aqui, se eu não me engano, tem uns tópicos de discussão. Review, não, suporte. Tem um... Não, acho que não é aqui que vai ter a parte de fórum para discussão. É aqui. Tem um fórum para discussão e você pode estar pesquisando aqui algumas coisas sobre o software. E interessante aqui a última versão do XFLR5 aqui vai ser 6.48. Note que pode ser a última versão, desde que o esforço de desenvolvimento agora está apenas no Flow 5. Apenas bugs maiores, se tiver alguns, serão corrigidos a partir de agora. Então, é importante assim, você vir aqui nesse fórum e tem também algumas discussões abertas. Deixa eu ver aqui, você pode estar vendo essas discussões e vendo se isso daí vai estar agregando ali nas tuas análises. Então vamos para cá para o XFLR5, que eu acabei de abrir. E, na verdade, eu acabei pulando uma parte. A gente precisa dos aerofólios. E para você baixar o aerofólio, você vai colocar aqui, Airfoil Database. E esse é o site que eu geralmente uso, que é o IUC, Airfoil Data Site. Tem outros também. Eu acho bacana que ele já traz aqui, sempre traz todos os aerofólios aqui nessa lista. E os que geralmente são utilizados, eu já baixei, então eu só vou abrir aqui na pasta e te ensinar como é que baixa. Então aqui aulas projeto, vou pegar aqui alguns. Temos esses que geralmente são utilizados no aerodesign. Eu peguei tanto simétricos quanto assimétricos. Então Epler 169, NACA 0012, 0009. E outros Eplers aqui são alguns exemplos que eu baixei. Para baixar é simples, eu vou pesquisar só esse E169. Eu vou dar um Ctrl F, só de você digitar 169 já chega aqui no aerofólio. Então você tem uma lista muito grande. E para baixar você vem aqui com o botão direito, no ponto .det, Save Link e aí salvar. Fui para minha pasta, Downloads, é o 69. E o que você tem aqui são os pontos que descrevem as coordenadas, na verdade, do aerofólio. Ou seja, vai descrever o comportamento das curvas, tanto intradorso quanto extradorso. Se a gente jogar isso daqui no Excel, vamos jogar aqui no Excel já para colocar em prática. Ctrl V no Excel. Beleza, acabei de dar o Ctrl V. Eu vou manter essa seleção na coluna A da forma como veio. Eu vou dar Ctrl U, apertar Ctrl U, e eu vou localizar ponto e substituir por vírgula. Substituir tudo. Ok. Aí eu fecho. Venho em dados, texto para colunas, avançar, avançar. Aqui já está, você vê que já tem um espaçamento. Avançar, concluir. Deixa eu ver aqui se já foi. Não, ele não dividiu. O que eu vou fazer? Antes eu tinha que explicar
O que acontece? No momento que eu dei o Ctrl+C e Ctrl+V a partir do bloco de notas, em uma única coluna, que foi colado os dados que eu copiei, eu tenho dois dados aqui. A gente tem o 1 e o 0, as coordenadas x e y, numa única coluna. A gente não vai conseguir plotar se eles estiverem aqui. A gente precisa que um esteja numa coluna A e o outro esteja na coluna B. Então vamos converter. Deixa eu ver se agora ele vai identificar. Não, ele não está identificando. Eu vou colocar espaço. E aí ele já vai identificar. Então eu coloquei um dele, o que ele vai identificar para poder separar as duas colunas vai ser o espaço. Essa barra de espaço aqui entre eles. Aí a gente só vai fazer uma correção. Aqui no primeiro ponto, um 0. E aí a gente vai plotar. Inserir gráfico. Então aqui a gente tem o nosso aerofólio. Por questão de escala ele vai ficar meio gordo na hora que a gente tem essa plotagem. Mas aqui tá. Então o que é o arquivo .dat? Esse conjunto de pontos que descrevem as curvas do intradorso e do extradorso do aerofólio. Vamos voltar aqui. Foi isso que nós baixamos. Então eu vou abrir aqui novamente esses aerofólios. Vou abrir aqui. Todos esses que eu baixei, como exemplo. Geralmente simétrico é o 0012, 169 e eu trouxe outros aqui para questão de comparação. Mas aqui, deixa eu ver se eu já deixei tudo pronto. Aqui em seleção do aerofólio, 2018. Você vai ver as planilhas que eu utilizei em 2018 para fazer a seleção. E aqui você tem uma lista de aerofólios simétricos. E suas respectivas curvas. E o meu método de seleção na época. Então eu vou fechar já aqui, não salvar. Eu vou abrir aqui todos esses aerofólios. Eu trouxe assimétricos também, para que a gente possa estar comparando esses resultados. E vamos começar aqui a análise. Não vamos fazer análise, na verdade. De certa forma, ainda não. Vamos em Direct Foil, File. A gente abriu aqui, eu fui em FO, eu acabei esquecendo de falar. A gente vai em FO, em File, Open e abre os aerofólios, vai até a pasta. Abriu, Direct Foil Design. Então vamos avaliar primeiro o seguinte. Temos duas curvas aqui. Na verdade a gente vê que tem todos os aerofólios estão sobrepostos. A gente pode estar tirando cada um deles aqui. E o que acontece é que alguns vêm com erros nas coordenadas. E a gente precisa fazer uma correção, ou então não vai dar para analisar. Ou de fato não analisar o aerofólio. Vamos olhar primeiro o Selig 1223, um aerofólio usado na asa. A gente vê que o desenho está normal. Então aparentemente dá para a gente utilizar. Vamos para o Selig 1210 também. Dá para a gente estar utilizando, não tem nenhum erro. 009 NACA. NACA 0012, o que a gente observa? A gente tem um aerofólio e um ponto aleatoriamente que tende ao infinito. A gente nem sabe até onde esse ponto vai. Se você quiser tentar arrumar isso daqui, vamos aqui com o botão direito em cima do aerofólio, editar as coordenadas. Então a gente vê que tudo está normal, tirando esse ponto aqui, XY66. Vamos deletar. Ainda não foi suficiente para corrigir. Vamos ver se ele vai corrigir. Corrigiu. Corrigimos esse ponto aqui. Só que também tem um erro que é um pouco difícil de perceber. Mas vamos colocar aqui um outro aerofólio para a gente observar. Aqui no NACA 009, nós vemos que temos coordenadas de intradorso e extradorso. E não há nenhuma coloração aqui no eixo X. Quando nós observamos o aerofólio anterior, que foi o que nós supostamente fizemos a correção, a gente vê que tem uma curva assim, que está tendendo aqui ao meio do aerofólio. E particularmente eu não sei como tirar essa curva que está aqui no meio. Então quando tiver algum erro que você não sabe como corrigir, está explícito aí na sua frente, você não vai analisar esse aerofólio, vai te dar mais dor de cabeça.
Então o que eu vou fazer? Eu vou perder o NACA 0012? Não. Vou deletar aqui, de fato, porque não dá para utilizar esses pontos. Eu venho aqui em Foil e somente para aerofólios NACA. Nós temos aqui, ó, NACA Foils. Eu posso estar colocando a numeração deles, 0012. Vamos colocar o número de painéis aqui, depois eu vou estar explicando. Deixa eu ver se vai... Não vai editar agora. NACA 0012. Vamos dar um OK. Então agora nós temos o NACA 0012. Aquele que teve o problema ali nos pontos, nas coordenadas. Vamos para o próximo. Temos um Appler aqui, 297. Então, tem os mesmos dois erros, eu não vou me ater. A gente não tem um Appler aqui. Um gerador de Appler, nós temos um gerador de NACA. Então, eu vou deletar o Appler, esse Appler. Temos o Appler 210, Appler 169. Então, a gente vê que o mesmo Appler pode estar sendo, vamos ver aqui, simétrico como o 169 ou pode ser assimétrico como o 210. Então, agora que a gente já avaliou aqui a viabilidade das análises deles, vamos fazer umas correções em relação ao número de pontos. Lembra que a gente está com um arquivo que tem um conjunto de pontos. Esses pontos foram gerados de alguma forma, não importa a forma na qual. Porém, se nós olharmos aqui nessa coluna pontos, nós vemos que o número de pontos entre eles é diferente. E o que a gente vai fazer? Deixar esse número de pontos iguais para a nossa análise e também para refinamento. Lembre-se quando a gente vai fazer uma análise, a gente aumenta a quantidade de coisas para analisar, essa análise vai demorar um pouquinho mais, mas ela vai se tornar um pouco mais confiável. Então o que a gente faz aqui no XFLR5? Vamos aumentar esse número de pontos. Botão direito, Refine Global, número de painéis 150. Deixa eu ver aqui, 150. E a gente altera o número de painéis e como eu posso dizer, a razão de densidade dos painéis. A gente coloca de 1 para 1. Isso significa que nós vamos ter o mesmo número de pontos em cima e embaixo. Vamos aplicar, salvar, subscrever. E agora a gente faz com todos os demais. Refine Global 150. Já fica um aqui salvo. Os demais a gente vai estar subscrevendo os demais. Então a única alteração que a gente vai estar executando aqui vai ser o número de pontos. Aqui, dá um overwrite. Então a gente já preparou os aerofólios para simulação. Eu vou ver aqui o tempo. 13 minutos já. Passada essa parte de download e preparação, a gente já pode entrar nas análises.